Olá, eu sou a Larissa Cagliari Barreto, sou psicóloga na Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, também estou na TV Relacionamento. Tem gente virando com os Aires. O programa hoje está incrível, porque eu tô com um casal que é 1000, mas é 1000 em tudo. Guilherme 1000, Letícia 1000. Quer dizer que é assim? Mente sã, corpo sã, são mentores de alta performance, gente. Vamos conversar com o mestre dos mestres. Olha bem, preste atenção, porque esse programa vai ser totalmente demais. Me conta, Gui, como é que tá as coisas, como é que é seus cursos? Eu quero saber tudo. 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 Como é a mentoria? Tintim por tintim. Tudo. Primeiro, é uma honra para nós estarmos aqui com você. Você sabe o carinho que a gente tem por você. Tantos anos aí de amizade e projetos. E o mais incrível é falarmos desse assunto, porque é o assunto que faz nosso coração bater muito forte. E como você muito bem apresentou a Lê, minha esposa, e é isso que faz nosso coração realmente transbordar para ajudar cada vez mais as pessoas a deixarem de ter uma vida básica, uma vida na mesmice, aquele efeito platô, e passarem a viver de verdade uma vida abundante com resultados, né? Resultados através das transformações que elas podem ter. Então, tem aquela frase: pelos vossos frutos vos sereis reconhecidos, uma frase muito milenar. Então, transformando um pouco essa frase por um outro ângulo do prisma, pelos seus resultados você será reconhecido. Então, quais são os resultados que estão te incomodando? Quais são os resultados que você almeja para ter uma vida de fato abundante a 1000 por hora? Essa é a pergunta que tem que ecoar desde o início dessa entrevista aqui nesse podcast maravilhoso da Suzy. Mas é possível você transformar uma pessoa? Porque tem aquela coisa, né? A pessoa fala assim: ai, gente, eu não está dando serviço, não está dando certo aqui, não está dando certo aquilo outro. O que eu vou fazer? Olha, tem muitas pessoas que vivem uma vida como se fosse... Tem gente que pensa assim. Pensa. Muitas pessoas vivem uma vida como se fosse um celular Nokia. Ou seja, vive de passado. Tem muitas qualidades, tem pontos aí intelectuais, muita história para contar, só que se continuar parado no tempo, a pergunta que surge é: cadê o Nokia? Quem quer o Nokia? Quem quer aquele tijolo? Quem quer o jogo de cobrinha? Quem quer o celular Quem quer o celular que só faz ligação? Isso é sinônimo de uma vida mesmice. Então, pessoas que têm uma mentalidade como a Nokia, como a Blockbuster e como a Kodak, pararam no tempo e estão na beira do precipício de uma falência. Então, de uma forma simbólica, essas pessoas jurídicas, elas foram feitas por meio de pessoas físicas. Então, as empresas, elas refletem a mentalidade dos donos e, consequentemente, da equipe, porque existe uma hierarquia. Então, se os donos têm uma mentalidade mais arcaica, uma mentalidade mais engessada, e digo mais, a mentalidade enferrujada, o ferrugem ele cai para baixo e, consequentemente, afeta os colaboradores da empresa. Então, se você quer ter uma vida pessoal de alta performance, ou seja, resultados acima da média, e se você quer ter uma vida profissional de alta performance, você precisa lapidar a sua mente, assim como a gente lapida um diamante. Presta atenção, gente, que isso daqui é uma pequena aula de mentoria para você, tá? Isto é uma verdadeira mentoria. Se liga. Letícia, me diz aqui uma coisa, meu amor. Diga. Que a Letícia é lindíssima, né? A esposa da minha amiga é lindíssima. Você que é linda. Inteligência emocional. Até que ponto é importante na vida da pessoa? Em tudo, né? Eu diria que em tudo, porque até mesmo uma pesquisa que saiu na Harvard Review, compreende-se que a maior parte dos profissionais hoje numa empresa, eles precisam ter a inteligência emocional. Eu diria que é uma das soft skills, que significa habilidades interpessoais ou comportamentais,
Uma das principais, a própria Harvard disse, né? Então, quem somos nós para dizer o contrário? Então, para que um profissional ele consiga se adequar dentro de uma empresa, ele precisa ter a inteligência emocional como sendo uma das principais. E isso não cabe somente a um profissional. Dentro de casa, em outros lugares, nas nossas relações interpessoais, nós precisamos desenvolver a inteligência emocional. E até mesmo a base principal da inteligência emocional é a autoconsciência. É você ter consciência das suas emoções. E depois vem a autogestão, é você saber gerenciar suas próprias emoções. Aí entra a empatia, é a gente conseguir empatar os nossos sentimentos com os sentimentos do outro para entender o que se passa com ele. Depois tem também a automotivação, a gente precisa se motivar para conseguir conquistar aquilo que a gente precisa no nosso dia a dia. O que seria automotivação? A motivação, ela nada mais é do que os motivos que a gente tem para agir. Então, por exemplo, eu preciso conquistar aquele corpo X que eu quero. Então, para que eu consiga conquistar aquele corpo, eu preciso de alguns objetivos ao longo da minha semana. Uma alimentação saudável, ir na academia, praticar uma atividade física. Então, quais são os motivos que eu tenho para agir para conquistar aquele corpo? Então, quais são os motivos que eu tenho para poder acordar cedo e ir numa academia? Abrir mão de comer um doce que eu quero muito todos os dias e comer de uma forma mais saudável. Não que eu não vá comer aquele doce, mas um equilíbrio. Então, os motivos... Tentar manter um equilíbrio da coisa, né? Isso. Que nem não é assim, você, eu estou desesperada, eu estou ansiosa, eu estou não sei o que, vou lá para já até com os doces, com um pote de sorvete. Onde entra a compulsão alimentar, né? Que a gente vê muito acontecendo. Então, é você saber entender quais são os motivos que você tem para poder praticar uma atividade física, comer legal, comer saudável. Então, todos esses são os seus motivos para você agir para o objetivo principal, que é aquele corpo que você quer conquistar. E eu não me refiro aqui a corpo esteticamente falando somente, mas é um corpo saudável, onde você vai ter ali o seu cérebro funcionando de um modo, não vou dizer 100% perfeito ou 1000% perfeito, porque todos nós somos imperfeitos, a gente não atinge isso aqui, né? Nesse sistema de coisas que a gente vive. Porém, é totalmente possível você conseguir ter foco, concentração, alta performance, a partir do momento que o seu cérebro ele é alimentado com coisas boas no dia a dia, além de uma alimentação saudável, suplementos também, eles entram também aí. Eu estou na onda do suplemento. Creatina é uma coisa maravilhosa, por exemplo, para a gente poder potencializar o nosso cérebro, né? Falando de suplemento. Mas existe uma infinidade de coisas que a gente pode fazer e quando a gente reparte, né, por pequenas metas, a gente vai atingindo até conquistar o nosso objetivo principal, que é viver de um jeito mais leve, saudável. Então, esse corpo, como um objetivo, por exemplo, não é necessariamente esteticamente falando, mas é um combo, né? É a gente se olhar no espelho, se sentir bem, feliz, sentir que a gente está ali com o nosso corpo saudável, a nossa mente está sã. Aí entra onde a gente começou falando, né? Mente sã, corpo sã. Gente, só um detalhe aqui importante, tá? Não sai por aí comprando um suplemento sem orientação médica. Exatamente. Procure o médico e vai pedir uma orientação para suplementos alimentares, ok? E outra sugestão para vocês, vamos lá para o nosso momento provisão. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por óculos. Os meus óculos eu faço aqui na Provisão. Por quê? Porque aqui tem um atendimento maravilhoso e vão fazer o seu óculos de acordo com o seu rosto. Porque estética também. Então, gente, perde tempo não. Vem pra Provisão, que inclusive tem óculos de grau e de sol. Provisão tem óculos maravilhosos, um mais lindo que o outro, fica pertinho de você. Ali na Avenida Paulista, em frente ao Trianon, entrou na frente, vai lá ver a coleção nova, linda que eles estão, né? Gui, meu amor, me diz uma coisa.
Como pode potencializar a mente para ter resultados de alta performance? Excelente pergunta. O que será que nós temos a ver com a Apple e com Steve Jobs? Essa é a pergunta que tem que ecoar. O que eu, você, a Letícia, o que você que está nos assistindo tem a ver com a Apple e com Steve Jobs? Muitas vezes a gente não almeja certos resultados grandiosos na vida. E quando almejamos esses resultados, a gente não entende que é um processo de melhoria contínua, que no Japão, na cultura japonesa, se chama Kaizen, essa melhoria contínua, de você perceber que para dar um salto até onde você quer, você precisa forçosamente, obrigatoriamente passar pelo processo. Então, quer chegar em Maresias, você tem que pegar os pedágios da estrada até chegar em Maresias, que é o seu objetivo. Cada pedágio é como se fosse uma meta que você vai alcançar. Então, quando a gente fala da Apple, é muito comum a gente pensar assim, qual o iPhone que lançou? É o iPhone 16? É o iPhone 17? Gente, para tudo! Ele me abre o bolso, sai meia dos telefones. Essa foi demais. Tem que tirar o coelho da cartola. Ele tirou o coelhão. Olha só que interessante, esse coelhão... Este é o professor de mentoria, tá sempre, ó. Esse coelhão que a Suzy muito bem comentou, foi assim que a Apple começou. Ela começou com o Macintosh, um computador grande, porque era muito comum as empresas terem computadores, mas as pessoas físicas não tinham um computador pessoal. E foi esta brecha que os consumidores estavam reclamando desse tipo de dor, e o Steve Jobs, junto com o outro Steve, o Steve Wozniak, eles decidiram fazer um computador pessoal. Até teve uma boa repercussão, teve um bom faturamento, um lucro que muitas vezes a matemática fechava, outras vezes a conta não fechava com os investidores, até que a corda ficou no pescoço. Então, o livro da biografia do Steve Jobs, os documentários, os filmes que tem aí nos streamings, eles mostram isso que eu estou falando. Aí eles decidiram sair do coelhão, sair do Macintosh, parar de focar somente nele, não abandoná-lo, mas focar no iPod. Eu tive um desse. Quem não teve, né? Quem não teve, né? Então, assim, foi interessante porque, com uma calça jeans parecida com a sua, Steve Jobs subiu no palco e aí ele fez a seguinte pergunta no lançamento: para que serve esse pequeno bolsinho que toda calça jeans tem, praticamente? Para que serve? Aí as pessoas, os telespectadores que estavam lá, se cutucaram e se questionaram, é verdade, para que serve? Para colocar moeda? Para quê? Para nada? Aí foi aí que ele tirou o primeiro iPod e falou: 1000 músicas dentro do seu bolsinho. O que isso tem a ver comigo e com você? Às vezes a gente quer ser um iPhone 16, um iPhone 17. Às vezes a gente quer ser já aquele iPhone que tem 3, 4 câmeras, que tenha Full HD, os melhores resultados da vida. Eu quero ser maratonista, eu quero ser triatleta, eu quero dormir super bem, dormir de forma zen, eu quero ter uma espiritualidade exemplar, eu quero ter um casamento incrível, eu quero ter uma saúde, um corpo do jeito que eu sempre sonhei, talvez esculpido, né, como se fosse um diamante. Eu quero ter uma intelectualidade capaz de citar, parafrasear frases, versículos, versos, conectar o mundo intelectual, enfim, fora a conta bancária, né? Recursos financeiros, fontes de renda, etc e tal. Cuidado, porque muitas vezes, se você não passar pelo processo do progresso, que é um iPod, que vai para um iTouch, que tem uma tela maior, mas ainda assim só toca música, assim como o anterior só toca música, para chegar no primeiro iPhone. E o primeiro iPhone tinha uma câmera só. O primeiro iPhone tinha uma certa performance legal, que nem se compara com o iPhone atual. Então, esse progresso de você honrar e respeitar a sua própria história, no caso da Suzy, a história incrível dela como atriz há 4 décadas. Gente, mais de 40 anos de história, precisa ser sempre reconectado e pegar todos os recursos, todas as habilidades, as competências que você já obteve durante toda a tua carreira e transformar nesse mundo moderno, utilizando a inteligência artificial, utilizando tudo que você tem
ao seu redor, através da globalização, para que você possa transformar muitas pessoas que estão aí, querendo ser uma Suzy moderna, querendo ser um Guilherme Mil, querendo ser uma Letícia Mil, mas principalmente querendo ser a sua melhor versão. Você pode até se inspirar em pessoas de fora, mas seja a sua melhor versão. Você tem que ser a sua melhor inspiração. No caso de tanto atriz, gente, como apresentadora, jornalista, a gente tem que se atualizar de tudo. Tem que ficar em contato direto com todos os assuntos que estão rolando, todas as novidades que estão na inteligência artificial. Enfim, você é obrigada a ver vários jornais por dia, você é obrigada a ler, você é obrigada a se informar. Com certeza. E sobre essa questão da inteligência emocional, que a Lê muito bem abordou, quando a gente observa a nossa linha do tempo, é natural a gente olhar só para frente e querer resultados melhores. Talvez isso pode até gerar uma certa ansiedade, que é uma das... depressão, porque se você Exatamente. não consegue, você já fica para baixo. A frustração vai gerar depressão. Olhar para trás, olhar para as mágoas, olhar para os resultados que não deram certo na vida, ou as puxadas de tapete, enfim, os problemas do passado, isso também pode afetar o seu presente, sem dúvida nenhuma. Mas a própria palavra diz, o presente é o presente. Então, a sua mente é o maior presente que Deus te deu. Ela comanda tudo. Se eu quiser levantar meu braço direito, o meu cérebro vai mandar informação e meu braço direito levanta. Se eu quiser que meu braço esquerdo abaixa, meu cérebro mandou informação para ele. O cérebro comanda tudo. Então, quando você tem acesso a neurociência, neurolinguística, inteligência emocional, psicologia positiva e neurocoaching, você consegue ter estratégias mentais para você comandar a sua mente. De modo que o passado sombrio não vai afetar o seu presente. E outra coisa, é uma coisa que eu falo sempre, né? Águas passadas não movem o indo. Tem uma outra frase que eu falo, mas infelizmente, meu amor, não vou poder contar aqui. Mas vamos lá, vamos falar de coisas gostosas, de delícia, vamos falar de fior de búfala. E aí, gente, eu trago novidades do Belém do Pará. Uma fazenda maravilhosa de búfalas. Fior de búfala, em São Paulo. Fior de búfala está com os produtos muito bons. Burrata, mussarela de búfala, ricota e além de outros produtos. Produto 100% leite de búfala. E você já encontra no Varanda. Sim, no Varanda Empório aqui em São Paulo. E se você, restaurante, supermercado, tem interesse de ter um produto Fior de búfala no seu estabelecimento, liga para o nosso representante 1193 067 4202. Vou repetir, 1193 3067 4202. Fior de búfala, a melhor mussarela de búfala que existe. A mussarela Fior de búfala é maravilhosa, a burrata é maravilhosa, é 100% leite de búfala. Procura aí, Varanda, mercearia, tá vendendo, tá? E me fala uma coisa, seus cursos, formações, mentorias individuais, como é que é isso? Me conta isso. O que nós fazemos quando uma pessoa nos procura para transformar uma área ou as 12 áreas da vida, é uma mentoria que dura 100 dias corridos, tá? Então existe uma programação, só que nós transformamos essas 12 áreas da seguinte forma. Nos primeiros 30 dias, nós focamos 3 áreas. Ou seja, em 60 dias, nós já focamos 6 áreas, meia dúzia. Depois, nos 90 dias, já focamos 9 áreas. E aí, até bater o final dos 100 dias, a gente já terminou as 12 áreas que a gente vai transformando. As áreas são espiritualidade, independentemente de religião. Segundo Harvard, segundo a Oxford, a Universidade de Stanford, a espiritualidade é fundamental para qualquer ser humano. Saúde, disposição, musculação, fisiologia, saúde mental, que foi um tema muito falado nas Olimpíadas. Então essa é a segunda área. Verdade. As inteligências emocionais, as inteligências intelectuais, autoliderança, autogestão, liderança de pessoas e gestão de pessoas e processos. Essa é a quinta área. Sexta área. E aí nós entramos na próxima área, que é recursos financeiros e fontes de renda.
Essa área é muito importante no mundo dos negócios. Não depender só de uma fonte de renda, e sim ter fontes de renda no plural. Isso é muito poderoso. A área seguinte, já estamos falando dos relacionamentos sociais, onde você pode ter amigos e também você pode criar neuronetworking. E a partir do momento que você faz isso, você utiliza o mundo das inovações se divertindo. Que bárbaro. Então, no ambiente que você está se divertindo, você pode tranquilamente fazer networking, aprender a fazer e usar isso de uma forma rentável, apresentando o seu trabalho e fazendo com que isso acabe gerando mais prosperidade para você e para outras pessoas. O tal do ganha-ganha. A próxima área é relacionamentos familiares. Não entra relacionamento familiar? Entra. Lascou. Parentes e família. E lascou mais ainda. Relacionamentos sociais com os amigos, né? Amigos verdadeiros e Isso é outras bom. amizades. Relacionamento do amor próprio, você se amar. Amor próprio não, amor próprio sim, ok. Amor próprio, e aí vem o amor conjugal, que é o seu relacionamento amoroso com a pessoa que você ama. Na sequência, as últimas duas áreas são propósito de vida, e a última área, que é poderosíssima, é autenticidade, singularidade e essência. Então, respeitar a sua essência, aproveitar a sua essência de uma forma autêntica, sendo você mesmo. Porque quando a gente volta a falar da Apple, quem é o dono da Samsung? Eu amo a Samsung, eu odeio a Apple, gente. Mas quase ninguém Mas conhece, admiro não é? muito o Steve Jobs. Eu admiro muito. Todo ser humano tem pontos fortes e pontos fracos. A questão é, quando a gente fala de SBT, a gente lembra do Silvio Santos. Então, quando nós estamos falando de certas marcas que elas colocam a sua autenticidade, a tua essência dentro daquela situação, gera muito mais conexões. Isso é verdade, porque quem é que não queria ter um celular da Apple Sim. na época? Quem não Exatamente. queria? O sonho de todo mundo. O pessoal se matava, pedia para amigo trazer de fora, entendeu? O celular. Com certeza, com certeza. E essa questão, ela é tão poderosa porque eu vou dar um exemplo rápido, um giro com a Suzy, um giro das 12 áreas da vida, só para vocês perceberem como que é algo completamente fácil de acontecer. A Lê pode até me acompanhar nesse giro. Imagina só, Suzy, a gente para pensar que propósito de vida é um termo tão maravilhoso, é um termo que muitas pessoas desconhecem, vão procurar na inteligência artificial, vão dar um Google para entender, mas mais do que entender, é viver o seu propósito de vida. O propósito de vida ele é uma combinatividade de fatores. Então, o que você ama? Eu amo falar, por exemplo, eu amo esportes, eu amo cuidar da minha vida espiritual, eu amo cuidar do meu corpo, amo estudar e amo estar com as pessoas, ajudando todas as idades, desde as crianças até os idosos. Então, se eu amo tudo isso, por que eu vou distanciar esses meus amores com a minha vida profissional? Por que eu vou distanciar, sendo que eu posso conectar? Eu posso, por meio da minha comunicação, através da área de inovação, me multiplicar através das gravações. Transbordar a minha área intelectual para as pessoas da minha família, para os meus amigos, para os meus seguidores, de modo que nos eventos deles, nas empresas deles, eu possa estar presente. Até mesmo na família deles, eu possa estar presente. Então tem hora para tudo. Eu vou estar correndo uma maratona com grandes presidentes, grandes CEOs, ou pessoas que estão começando agora também. E eu estou lá correndo uma maratona. Eu não estou de terno e gravata e ele e ela não estão de roupa executiva. Está todo mundo igual, está todo mundo como maratonista lá, está todo mundo dentro da academia. Mas o que vai ser conversado lá? Eu posso muito bem tirar meu fone de ouvido, diminuir o som da minha música e fazer um networking com a pessoa. Eu posso ouvir as emoções daquela pessoa, ajudar aquela pessoa, até mesmo em sentido espiritual, se eu achar que cabe. Dependendo das perguntas que a pessoa fizer, eu posso apresentar a área espiritual para a pessoa. Então as áreas conversam entre si. Tu apresenta Pai de Santo, é? Não. Olha! Com todo respeito, não. Mas você entendeu? As áreas elas se conversam. Isso que é incrível. É interessante a gente saber que as áreas se conversam, que existe
Isso eu acho muito bacana. Porque elas se multiplicam, né? Então deixa de deixar as áreas isoladas e elas passam a se conectar. Isso acontece muito, né, amor? Quando a gente está com casais, com amigos, as áreas elas se conectam bastante. Com certeza. E você também faz treinamento para palestrante? Sim. Quando nós entendemos quais áreas da mente humana elas precisam ser acionadas, quais botões precisam ser apertados, você vai utilizar muito melhor a tua comunicação, a tua oratória e principalmente a tua neuropersuasão. Porque a distância que existe das maiores transformações e a retenção é de 30 centímetros, que é a distância do cérebro até o coração. Quando você consegue percorrer esses 30 centímetros, a distância desta régua, você consegue não só fazer as pessoas captarem a mensagem, mas levarem para a memória de curto, médio e de longo prazo, onde elas vão lembrar aquilo que você disse, elas vão acreditar naquilo que você está falando e elas vão querer saber mais. Elas vão se conectar mais com você. Esse é o grande segredo, por exemplo, das maiores empresas do mundo. Então você pega, por exemplo, o Rock in Rio ou o The Town aqui em São Paulo, né? Eles são muito mais do que shows sequenciais naquele palco. Eles conseguem levar as maiores marcas para lá, como a Heineken, por exemplo, e várias outras, né? Por que as maiores empresas do mundo, elas investem em momentos de experiências? Eu vou investir em mentorias também, né? Investem em mentorias. Por quê? Porque através das neurociências, a gente consegue entender que o hipocampo do cérebro é a área que fica armazenada as emoções do ser humano. Então, se o ser humano está emocionado num show, emocionado numa Fórmula 1, emocionado num jogo de futebol, emocionado numa série da Netflix, numa série da Amazon Prime, emocionados num programa como este, o ser humano, ele está tão desejoso daquilo que ele está vendo, ouvindo e sentindo, que dentro do hipocampo, ele fica basicamente como se fosse um cimento molhado. E é criada uma proteína dentro do hipocampo. Essa proteína se chama CREB1. Então imagina você vendo uma calçada de cimento fresco. Se você passar o seu tênis lá, o que vai acontecer depois? Vai ficar a marca. Quando o cimento secar, a marca do seu tênis vai estar lá. Nem me fala em cimento. Então é isso que acontece Eu quando... caí no buraco de cimento. Sério? Então é isso que fica marcado. É isso que fica marcado. O cérebro, ele marca a partir do momento que ele está emocionado, o hipocampo ele está receptivo e as marcas que estão lá, naquele momento de experiência, elas ficam registradas dentro dessa memória de longo prazo do ser humano. E aí sempre quando ele pensar em conquistas, vitórias, levantamento de uma garrafa, levantamento de um copo, eles vão associar aquilo com aquela neuromarca. Então, por trás das maiores neuromarcas do mundo, Verdade. os CNPJs, existem os CPFs. Então, essas mesmas estratégias feitas pelas maiores empresas do mundo, você como pessoa física pode utilizar no seu neuromarketing pessoal. Então, gente, eu tenho uma novidade para contar para você. Mil vai ser o meu mentor e o meu professor, porque eu resolvi que vou ser palestrante e vou fazer um curso com ele e com a Letícia, tá? Para isso acontecer. Neuromaster, oratória, comunicação e neuropersuasão. Eu vou informar tudo para vocês podem ficar tranquilos que eu vou informar tudo para vocês, tá? Eu resolvi dar uma mudada, uma guinada. Claro que teve o dedinho do Mil aqui que ele pegou e me convenceu, porque há muito tempo atrás ele já vinha falando isso, né? Suzy, por que você não faz? Vai ser palestrante, você fala bem, você fala, não sei, não sei. E agora eu decidi que vou encarar o curso de 100 horas, não é isso? Bonitinha, online, presencial também. Híbrido, 100 dias corridos. Então, vamos lá, essa vai ser, a gente só precisa ajustar esse horário aí. Então, vamos lá, que aí eu vou contando para vocês, mas a novidade é essa aí, aguarde Suzy Aires 2025 palestrando para você, falando de 1000 coisas, que a gente já conversa, já fala, de vez em quando bate a luz, eu entro no Instagram e falo umas coisas lá legais para você. Pode ficar tranquilo que eu não vou falar só do pó de canela não, tá?
Mil, me conta uma coisa, como é que faz para as pessoas entrarem em contato com você para fazer o curso, ter mentoria, levarem para suas firmas a mentoria? Me conta isso. Alguém quer ser palestrante também aí? Exatamente. Então assim, se você está procurando comunicação de alta performance na sua oratória, na sua neuropersuasão, se você quer trabalhar o seu neuromarketing, não aquele marketing tradicional, dentro do seu marketing digital, você pode colocar o poderoso neuromarketing para tocar a mente e o coração das pessoas que te seguem. Porque mais do que seguidores, provavelmente vocês hão de concordar comigo, que os dígitos, os números da conta bancária e os números principalmente das pessoas impactadas são muito mais relevantes, muito mais importantes do que aqueles seguidores. Então, muitas pessoas dependem muito de redes sociais. Nós precisamos depender da nossa alta performance. Porque se você brilha no ao vivo, você vai brilhar nas redes sociais, você vai brilhar na mídia que for. Né? Na mídia que for, você vai brilhar. Porque cadê o Orkut? Então a gente não pode depender só do Instagram, só do YouTube. Atualmente são essas as mais fortes com o TikTok, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui 2, 3 anos. Então se você quer transformar a sua mente e os seus resultados de forma verdadeira e comprovada, assim como os nossos cases de sucesso, você pode já entrar em contato agora diretamente no WhatsApp da nossa equipe. 11 9 3164 1000, que é o nosso sobrenome. 11 São Paulo 93164 1000. E nas redes sociais, @Guilherme Mil, @Letícia Mil e @Mil Transformações. Mil Transformações está aí para transformar a sua vida. Eles trabalham em equipe, tá, gente? São um casal que trabalham juntos também. Há uma década empreendendo juntos e sendo casados. E os diplomas são reconhecidos por meio das instituições que nós somos certificados e credenciados. Instituições essas, é muito relevante dizer que tem instituições da Europa, tá? Que são instituições relacionadas ao Mentoring European e também instituições dos Estados Unidos relacionados ao universo da neurolinguística e ao universo do neurocoaching também. Então, esses credenciamentos, eles acompanham os diplomas de cada um dos mentorados que foram transformados. A empresa jamais se chamaria Mil Transformações se a gente não fosse congruente com as transformações que a gente promete. Então, gente, e olha, eu vou te falar uma coisa, isso é um investimento muito importante porque você está investindo em você. É um investimento para você, para a sua vida. E é um investimento que vai te trazer muitas mudanças. Repete o telefone, menino. 011 93164 1000. Lembre-se sempre, você pode mudar de emprego, você pode mudar de roupa, você pode mudar de casa, você pode mudar o que você quiser. Transformações é algo que não tem caminho de volta. O que eu quero dizer com isso? Você nunca vai ver uma borboleta retroceder e voltar a ser lagarta. Então o que a gente mais vê são pessoas se arrastando por aí. Carreiras se arrastando, ou até uma carreira próspera, mas uma vida pessoal, uma vida familiar falida. É verdade. Então, lembre-se disso. Existem muitos profissionais que têm resultados financeiros e profissionalmente falando incríveis, mas as outras áreas da vida estão lascadas. As pessoas estão dependendo de substâncias, dependendo de bebida, dependendo de uma série de coisas para buscar migalhas de felicidade. Então tem tempo para tudo. Eu tomo a minha cervejinha, eu tomo uma caipirinha, eu tomo um whisky. Lógico, temos equilíbrio. Como o meu chocolate, como o meu doce, temos equilíbrio. A gente se diverte muito, viaja pra caramba, amamos viajar aí pelo Brasil e pelo mundo, mas isso não significa que eu não vou ter empresas, que eu não vou ter um casamento feliz, que eu não vou ter um relacionamento com a minha avó de 90 anos, relacionamento com os meus pais, né? Relacionamento com os meus amigos, relacionamento comigo mesmo, o meu triatlon, as maratonas que eu participo, enfim, tem tempo para tudo. Nós podemos ter uma vida de alta performance nas 12 áreas, sim, a 1000 por hora. Tá vendo?
Letícia, considerações finais suas aí, o que você tem a dizer? Eu costumo dizer assim que muitas pessoas correm atrás de grandes alegrias e esquecem de ver as felicidades, né? As pequenas felicidades do dia a dia. Então, que você que está assistindo aqui a gente, nós aqui, possamos mostrar essa gratidão pelas felicidades diárias. Então isso é muito importante. E sempre se olhar para dentro, para que a gente possa viver de verdade a nossa essência. Fazer as coisas que a gente gosta, que a gente ama, que a gente sente prazer. Quando a gente faz isso, e a gente tem essa conexão com o nosso Criador, que é o mais importante de tudo, independente de qualquer coisa, nós somos pessoas felizes de verdade. Isso aí, o recado vai aquilo que eu vou repetir aqui, gente. É um investimento, você vai pagar, vai, mas você vai investir em você. Você vai investir no seu crescimento, na sua transformação, na sua vida. Que é legal a gente se sentir bem dentro, é legal a gente investir na gente e falar, eu fiz isso para mim, mas olha, valeu a pena porque eu me transformei. É uma mentoria de ouro, eu consegui atingir meus objetivos. Invista em você, depois você me conta. Gui, querido, obrigada, viu? Nós que agradecemos, viu? querida. Obrigada, meu professor. Eu quero só ver o que vai dar isso. Minha amiga, obrigada de coração. Eu que agradeço. E, gente, eu vou ficando por aqui. Não deixa de me seguir nas redes sociais. Suzy Aires, Instagram. Tirando com Suzy Aires também no Instagram, meu canal do YouTube Suzy Aires Oficial, onde você vai ver essa belíssima entrevista também. E não deixa de seguir a TV Relacionamento, onde sempre tem uma novidade para você. Ó, esperto, investe em você, faz mentoria. Beijo! Vamos nos transformar no 1000 por hora.